Olá, pessoal. Estamos aqui com o Eduardo. Ele se profissionalizou muito jovem e acredito que a história dele seja bem inspiradora para vocês. Bem-vindo, Eduardo. Conta rapidinho a que idade, primeiro a que idade, porque isso que o pessoal quer saber. E depois, qual foi o seu caminho, como começou e qual foi o seu o primeiro time com que assinou o contrato profissional. Então, Diego, boa tarde. Eu comecei já, né, a treinar com o grupo no profissional com 15 anos. Aos 15 eu comecei, né, no alto rendimento, no treinamento de alto rendimento, bem novo. É bem É, novo. sim, aqui no clube aqui da Bahia, o Olímpia. Passei um tempo, mas não cheguei a assinar, só nos treinos mesmo. Aí com 15 para 16 ainda, fui para o Espírito Santo e profissionalizei lá, no Atlético. Com o Atlético. E antes do Olímpia, você começou a jogar com quantos anos? Começou a jogar A bola? jo- Pô, jogar bola desde que eu nasci chutando Sim, bola, né? mas em Mas time. em time com 10 anos, 10 para 11 eu fui pro Bahia. Muito bem. Aí ficou no Bahia até os 14, né? 14, Até os 14, 15. Quando bateu 15 eu saí. pronto. E quando você começou, né? Você viu esse sonho, ele crescendo dentro de você. E quando é que você percebeu que esse sonho podia se tornar uma realidade e que esse jogo podia se tornar uma profissão? Sempre, sempre. Porque todo o meu entorno, todo mundo que convivia comigo já sabia, já falava. Sempre que me via jogar, sempre que me via treinar, sempre que via como eu me portava, né, com isso, com o futebol. Todo mundo falava que eu era diferente, que eu ia chegar, que se eu quisesse, que se eu realmente tivesse cabeça para isso, eu ia chegar. E quais foram as suas renúncias, né? Porque alguns acham que é simples, mas simples não é, porque tem um número bem reduzido que consegue passar da base ao profissional. Então, já da base, você teve que renunciar a alguma coisa ou foi tudo simples, chegou de boa, tranquilo? Família, amigos, principalmente. Você tem que entender que você não vai fazer a mesma coisa que seus amigos. Você não vai estar no mesmo ambiente que seus amigos, a não ser na escola. Mas não vai para festa, não dá para ficar indo para festa, porque, sei lá, tem festa na sexta à noite, você já tem jogo no sábado de manhã, tem festa no domingo à noite, você tem treino na segunda, então você não pode se dar esse luxo de ter a mesma vida que seus amigos têm, de comer as mesmas coisas que seus amigos comem, de dormir a quantidade de horas que seus amigos dormem, tudo, 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 é tudo diferente. Família vai perder muito tempo com sua família, né? Com seus pais, você vai ter que viver viajando. Maior parte que eu tive jogando foi fora. Não joguei em poucos clubes aqui, pouquíssimos. Então, tipo assim, tive que conviver muito com a distância, com a saudade, né? E isso no mundo do futebol é normal. É, Minha irmã pequena, eu vivi bem pouco com minha irmã. entendi. E hoje, essa passagem para você foi sim, fora todo esse sacrifício que você contou, foi simples? Você pudesse voltar atrás, iria fazer alguma coisa diferente para se tornar isso mais fácil? Ou acha que, além dessa renúncia, você precisava fazer mais coisa ou sentiu falta de alguma coisa que o clube, mesmo te apoiando, podia fazer para facilitar sua passagem para o profissional? Mudaria algumas coisas em relação a minhas atitudes. Eu me controlaria mais em algumas situações, teria mais cabeça, mais calma, mais paciência, acreditaria mais, né? Me prepararia mais, Preparado em que sentido? Mental, físico? fisicamente quanto psicologicamente. O psicológico tem que ser muito forte, muito forte, muito forte. Acho que talvez seja uma das coisas mais importantes seja o psicológico, porque se o cara não tiver uma cabeça boa, o corpo não vai reagir, a pessoa não vai render, não tem para onde, não tem o que fazer.
A mente Então, controla o corpo e sem a mente não rola. então o mundo da base, o mundo do profissional são realmente, como se diz, dois mundos totalmente diferentes. É um divisor de águas. E hoje, se você tivesse que dizer dar uma dica para um menino, um garoto, né, um adolescente de 15, 16 ou 17 anos que está sentindo, está percebendo que está chegando o momento de se profissionalizar, mas ainda não é. O que você diria para ele? Aproveita. Aproveita o quê? O tempo que você tem na base. Se prepara. E quando chegar, não é só flores. Na verdade, são pouquíssimas flores. Então se prepara, se prepara. Se prepara em que sentido? O que ele deveria fazer, tu acha? Porque já Primeiro, treina, não treina, todo mundo treina. mas tem que ter um treino à parte. É Tem que importante. treinar mais, né? É importante. Porque você está acabando de subir profissional, sua parte física é totalmente diferente dos outros caras. É questão de força, é questão de velocidade, é questão de tudo. Os caras são mais bem preparados, né? Você está acabando de chegar, você está começando a ter uma experiência nova, então é bem diferente. Psicologicamente, cara, psicologicamente é uma pressão muito diferente. Vai ser um tratamento diferente até da sua família com você. Explica esse ponto que da família, o tratamento da família que fiquei curioso. Querendo ou não, mesmo sendo família, tem gente que, né, tem olho, você me entende? Tem gente que às vezes fica meio que, sei lá, apreensivo de falar com você, de brincar com você. Tem gente que vai começar a te achar metido, aí acha que, virou jogador, tem tudo agora, vou pedir, aí começa a pedir meio monte de coisa. É complicado. Mas e aí, então, a mente de um jovem, no seu caso foi muito jovem, 15 anos. Você Hum. acha que hoje, se você tivesse um apoio, algumas dicas antes de se tornar profissional, iria te ajudar nessa passagem? Você falou divisor de águas. Essa passagem ia ser mais simples, se preparando mentalmente a ser profissional já da base? É, eu faria isso, me prepararia, prepararia. Muito mais, muito melhor. E a família nisso? No seu caso, você viajou, foi fora e sentiu saudade, mas você tem uma dica, uma recomendação para a família de um jovem de 15, 16, 17 anos que todo mundo sabe, né? Quando um tem as qualidades para passar e quando um vai lá e provavelmente vai parar ou não se profissionalizar. Para alguém que esteja muito perto, como você foi e se tornou, a família deveria fazer o quê? Apoiar, Sem apoiar, questionar muito, né? apoia. Apoia e vai embora, como se diz, né? Fecha o olho, Acompanha. fecha o olho e abraça o sonho do familiar que foi. E vamos lá, então. Primeiro ano profissional no Espírito Santo. Então, já foi Hum. longe da Bahia, foi longe de casa. Isso, Uhum. de fato, é o que acontece com a maioria, que é muito difícil uma pessoa conseguir, na própria cidade, logo se afirmar. Pelo menos as estatísticas da Confederação Brasileira dizem que vai ser mais emprestado e para depois, eventualmente, voltar para o time onde se formou. Quais são as dificuldades que um jovem de 15, 16, 17 ou 18 anos pode encontrar fora de casa, longe, no primeiro ano de profissional, dentro de um vestuário diferente, como você falou? Fora, quando a pessoa está longe, Quando está longe, no caso seu, porque você foi longe. nossa, bem diferente. Primeiro, você tá convivendo com pessoas de lugares diferentes. Então, você tem que se acostumar ao modo de viver das pessoas, a forma de falar, que às vezes a pessoa está falando normal, você acha que está sendo mais grosso, não sei. A própria panelinha deles lá, que eles já têm o grupinho deles ali em mente, já tem o grupinho formado, o círculo de amizade, tudo mais. Isso daí talvez seja a parte mais chata de lidar. A galera ali já tem seus preferidos, então é complicado. A distância de casa pesa bastante, pesa bastante. Questão de clima, dependendo do lugar que você tá, pesa Você também. jogou Nós também no acostumamos. Paraná, né?
Foi, ali foi frio, pô, complicado. Da Bahia ao Paraná, o clima é bem diferente. É, E sonhos, né? O sonho de um jovem da base. Quando se torna profissional, qual é o sonho que ele mantém? Qual é o sonho que muda? Como é que vira a cabeça? O a primeiro ou o maioria, quarto? maioria tem o mesmo sonho, ajudar a família. Todo mundo chega com esse mesmo pensamento. Muito bem. E É, as dificuldades, você falou de algumas, mas você, como é muitos, né, tem também aspirações, porque senão nem começaria a jogar bola com 10 anos, 12, continuando, treinando, renunciando, como você falou, amigos, família. As aspirações de um jovem da base, como Eduardo, suas aspirações quais eram? Se tornar profissional. Depois, no primeiro ano de profissional, quais foram suas aspirações? calma, não entendi a pergunta. No seu primeiro ano de profissional, você tinha algum sonho, alguma aspiração, algum desejo, que já era Sonho, diferente da base, porque a só base ajudar minha era família. ajudar. É, E para você mesmo, para Eduardo com Eduardo? era meu único objetivo. Muito bem. Hoje, você acredita que um jovem da base, com apoio da família, é bom de bola, só bom de bola mesmo, ele consegue se tornar e, sobretudo, se manter profissional, só se for bom de bola. Ou seja, você é muito mais prático. Tinha algum colega seu melhor do que você, ou que você julgasse E melhor, vai. e chegaram, não chegaram, pararam, não A chegaram. maioria parou, a maioria Par- parou, a maioria não. e desistiram do futebol. É, como eu falei desde o começo, o cara tem que ter a cabeça muito forte, o cara tem que ter a cabeça ali centrada no que ele quer. O cara tem que saber o que ele vai passar e saber o que ele tem que suportar para chegar. Entendo. E alguma coisa, você falou, me falou no início, família, amigos, festa. O que mais Rotina, pesou? Como? rotina, Rotina. Mas o que mais pesou de renúncia sua? tudo isso. Família, amigo, a rotina, dores, cara, eu sentia muita dor, Quantas muita vezes você dor. treinava na base? Teve clube que eu peguei, pô, teve um clube que eu peguei que foi, já pegamos 3 turnos no dia. Não Olímpia quando você era ainda base, que já treinava na base quantas vezes e quando passou para treinar com profissionais, qual foi a mudança? Quantas vezes treinava? Manteve a quantidade de vezes, mas aumentou o horário. Hum, Quando eu subi, por exemplo, eu não conseguia ir para a escola, porque o treino era de 7 até meio-dia, 5 horas seguidas. e como é que conseguiu se formar? Porque eu sei que você é formado, está na faculdade, isso é muito importante para todos. Mas para jogador de futebol, às vezes acredita que só jogar futebol garante o futuro. Por alguns garante, mas estudar também é importante. Teve E um, teve um aí? tempo, teve um tempo que não estava tendo como por causa das viagens. Aí tava viajando muito. Teve um ano que foi 2021, foi. 2021 eu morei em 4 estados diferentes. Então, tipo, não tinha, não tinha como estudar. Seria impossível, mesmo se eu estivesse estudando. Então, teve um tempo que eu tive que conversar com minha família, eles apoiaram, aí eu me afastei da escola, né? Aí, quando deu, eu tive tempo, eu fiz supletivo. Sim, aí conseguiu. Ah, é. Foi a solução que a gente encontrou, porque não, o cara não tem tempo. É. Não tem tempo. Então, você falou, tem muitas poucas flores quando você tem essa Pouquinho. passagem, pouquíssima, mas vale a pena. Para quem está lá, que agora talvez se assuste, poxa, Eduardo me falou que tem poucas flores, e é depois, e eu vou fazer todo esse sacrifício para fazer mais sacrifício ainda. Para quem quer, de verdade, para quem gosta, para quem ama, na verdade, para quem está disposto, pô, não tem coisa melhor. A pessoa ver pelo que passou e dizer que conseguiu, sabe? Entendo.
e que Então, tá lá. para você, todos esses sacrifícios do primeiro ao último valeram a pena. Faria de novo. Pronto. Ok, Eduardo, muito obrigado pela sua testemunho, pela sua experiência. O que eu fiquei nem surpreso, mas eu que toda vez fica mais claro que a base é uma escola boa, mas você tem que fazer mais, mentalmente e fisicamente, porque quem é bom de bola já por si. Você tem que aprimorar, treinar, mas a mente e o físico, se você não faz algo a mais, você me diz que não chega, porque vai num ambiente totalmente diferente, onde tem panelinhas também. Então, o jovenzinho chega lá, quem acha que você é, né, desse tipo. Então, tem que mostrar caráter e força mental. É isso? Exatamente. Muito bem. Então, obrigado mais uma vez e sucesso para a sua vida, para o seu estudo e para o De futuro. nada. Tchau, Eduardo. Obrigado. Tchau, tchau.